O trem está partindo da plataforma. Anda logo! Nós temos que... Mamãe tá lá, a gente tem que chegar. Droga! Mãe! Vamos, mais rápido, a gente consegue. Para! Perdemos. Isso não pode estar acontecendo. Mãe, a culpa é sua. E agora? Agora eu tenho que ficar com você? Por que eu o odeio? Porque ele levou minha mãe. Antes da doença do meu pai, nós confiávamos uma na outra. Mas então eu senti que minha mãe estava se afastando. A morte do meu pai destruiu a minha mãe. Ela nunca falava disso e me evitava. Minha mãe corria para algum lugar depois do trabalho, dizendo que estava saindo com suas amigas para se distrair. Mas algo estava errado, porque ela se vestia toda para um bando de donas de casa, sendo que elas já se conheciam há 1000 anos. A resposta virou meu pesadelo. Uma noite, minha mãe trouxe para casa um mendigo. Além disso, ela disse que era seu novo marido. Eu quase caí da cadeira. Claro, minha mãe tentou deixar ele parecendo mais decente, mas isso não suavizou a situação. Ela sentou à mesa e, corando, ela nos contou que ela foi para um bar depois do trabalho para acalmar sua dor. Ela ficou até tarde da noite e a bateria do telefone acabou e ela se perdeu. Alguns caras estavam a perturbando e em seguida Ray apareceu. Ele os mandou embora e ajudou a chamar um táxi. Depois disso, eles rapidamente se aproximaram. Aproximaram? O que ela estava pensando? Nem se passaram 6 meses da morte do meu pai. Como ela pode se apaixonar por um sem-teto? Eu gritei que esse maldito sem-teto nunca iria substituir meu pai e saí correndo. Fui ver minha amiga Kate, mas ela disse que não poderia me deixar entrar porque tinha convidado, ela simplesmente não tinha lugar para eu ficar. Que melhor amiga, né? Ficou mais frio e começou a chover. Eu tava sentindo frio demais e minhas lágrimas se misturavam com os pingos de chuva. Então eu fui até a estação de trem e entrei. Tava ventando muito e as pessoas começaram a me olhar estranho porque eu tava de pijama. Meia-noite eu tava me sentindo muito desconfortável e os pensamentos de chocolate quente estavam me deixando louca. Eu voltei pra casa, mas assegurei que não seria por muito tempo. Minha mãe fingiu que nada tinha acontecido e o sem-teto, eu nunca vou chamar ele de Ray, me irritava com sua bajulação. Ele fez um café da manhã horroroso na manhã seguinte e tentou falar sobre a escola comigo. Então me deu um saco nojento dizendo que era um vestido elegante. Eu disse que era mais o estilo dele e que ele tinha que parar de roubar dinheiro da minha mãe pra lixo. Então minha mãe se irritou e disse que isso eu tinha que parar e por isso íamos viajar pra praia e ela já tinha comprado os bilhetes. Claro, é tudo que precisávamos. Eu pensei em fugir novamente, mas eu estava preocupada com minha mãe e eu não queria machucá-la. Ela não parecia muito bem. Nós ainda saímos de férias e eu decidi ignorar o sem-teto para não rolar um escândalo. Minha mãe começou a falar sobre todos os eventos maravilhosos que podíamos visitar. Eu imediatamente respondi que eu não estava interessada e eu ia ler na praia. O homem desabrigado interveio e sugeriu que eu poderia ir com eles para agradar minha mãe. E eu falei com você? No fim, começamos a brigar. Minha mãe saltou para nos reparar, mas ela caiu no chão. Ela estava com a mão no coração e olhando mortalmente pálida. Ai não, o trem parou e o homem sem teto correu para encontrar uma farmácia. Mas minha mãe voltou a seus sentidos, embora ela tivesse muito fraca. Ela me disse que o sem teto tinha esquecido o dinheiro. Colocou o dinheiro na minha mão e eu corri para encontrar ele. Nós compramos o remédio, mas o trem... Bem, você já sabe. Todos os nossos pertences deixados com minha mãe doente, até meu telefone. Esse idiota obviamente não tem um. Foi tudo por causa dele de novo. Por que ele não levou logo a carteira? O que ia acontecer com minha mãe? O chefe da estação disse que estava fechando e tivemos que sair, acrescentando para fazer todas as perguntas amanhã. Eu não poderia nem fazer uma chamada de telefone, então eu tive que encontrar um na estrada, mas não tinha uma alma na rua. Tentamos carona por horas, mas ninguém parava. Claro, eu não confiaria em um cara tão suspeito. Um homem sem teto culpou o fato que era tarde e a estação era remota. Ainda tivemos sorte de encontrar uma cabine de telefone. Meu padrasto pegou o último troco do bolso e eu liguei para minha mãe, mas ela não atendeu.
Isso só aumentou meu pânico. Não poderíamos decidir nada até de manhã e tivemos que procurar alojamento de uma noite. Eu tava parada de fome, eu sonhei que tivesse qualquer restaurante no caminho. Vimos um hotel solitário. Meu padrasto pediu ao atendente algo para comer e passar a noite por algum trabalho, mas ele se recusou, dizendo que o proprietário monitora estritamente os convidados. Ele me disse para esperar lá dentro e então foi pro mendigo na entrada para saber mais sobre os lugares. Deus, eu queria saber algo sobre minha mãe, se ela estava deitada no compartimento inconsciente. O gerente foi mais gentil comigo. A sua recusa foi claramente associada ao fato do meu padrasto ser um mendigo. Nós concordamos com isso e eu mesma respondi que ele era apenas um companheiro de viagem aleatória. Em seguida, o atendente sugeriu que eu poderia ficar por uma noite se eu fosse boazinha com ele. Bem, ele com certeza superestimou a própria beleza. Eu estava tentando descobrir como enganá-lo, mas meu padrasto invadiu o motel furioso. O gerente foi atingido bem no rosto. Sem comida, sem abrigo. Muito obrigada. O sem-teto disse que podemos passar a noite na estação de correios abandonada. Ficou claro que o mendigo que ele conheceu vivia por lá. Ruínas reais com telhado podre. Não tinha espaço para dormir, mas eu não teria pregado o olho de qualquer maneira. Pensar na minha mãe doente me faz me sentir mal. Em vez de um jantar normal, ele me ofereceu coisa vencida do lixo do hotel. Parecia comestível, mas esse perdedor não conseguia nem fazer uma fogueira para cozinhar. Eu fiquei muito irritada. Se ele não tivesse intervido na conversa, eu provavelmente teria sido capaz de resolver tudo com o gerente. De repente, uns caras chegaram e eles obviamente não vieram para nos salvar. Acabou que fomos deduradas por um mendigo que trabalhava para o proprietário do hotel. Isso estava cheirando como um massacre. Mas meu padrasto conseguiu derrubar as caixas na quadrilha no último momento e nós corremos de volta para a estrada. Ao amanhecer, estávamos de volta na estação. O que mais poderíamos fazer? Meu padrasto disse que estávamos atrás do trem. Sem documentos, ninguém poderia nos ajudar com os bilhetes. Mas vamos ligar. Com as mãos trêmulas, eu disquei o número da minha mãe de novo. E eu fui atendida por uma voz desconhecida que falou que minha mãe estava no hospital a 100 quilômetros de distância. Depois disso, a conexão foi interrompida. Aparentemente, a bateria acabou. Ai, mãe, tivemos que encontrar um carro rápido. A gente correu para a estrada que estava agitada de manhã. E meu padrasto conseguiu chamar uma caminhonete. Felizmente, o motorista se ofereceu para nos dar uma carona para a cidade. Mas era muito cedo para ser feliz. Eu conseguia sentir o cheiro do álcool no carro. Passamos por um homem sem teto e o motorista começou a reclamar que ele odeia esses ratos carregados pelos trabalhadores honestos como ele. Graças a Deus, meu padrasto ficou em silêncio. Só que depois da frase escória da sociedade, ele ainda deixou escapar que não era necessário generalizar. E é claro, o motorista ficou puto e começou a discutir com ele. Pedi para que ele olhasse a estrada, mas já era tarde demais. Saímos com poucas contusões, mas o motorista quebrou a cabeça e estava inconsciente. Como é que a gente vai chegar na minha mãe? Eu fiquei histérica e gritei pro sem-teto que ele sempre estraga tudo. Agora nós poderíamos ser conectados com o acidente. Tentei abrir a porta para sair, mas esse idiota não me deixou, dizendo que ele era responsável por mim. Quem é ele na fila do pão? Ele era o único que poderia fazer minha mãe morrer. Eu nunca teria chegado nisso com meu pai, que era gentil e sensível, e o homem sem teto era apenas uma paródia patética dele. Houve um silêncio, e então eu percebi que eu tinha ido longe demais. Ray chamou o serviço de emergência pelo telefone e deu os primeiros socorros. Eu fiquei chocada de ele aprendeu isso. Meu padrasto respondeu que ele era um policial 1 ano atrás e ele tinha que ajudar seus amigos às vezes. Uau! Saímos do carro e esperamos as equipes de resgate. Ray fez uma fogueira e tentou ligar para minha mãe novamente, sem sucesso. Quando aquecidos, de repente ele disse que foi demitido por abuso de autoridade. Ele bateu muito em um cara que bulinou uma menina pequena e depois disso ele não conseguiu mais trabalho. Eu senti vergonha que eu tinha julgado tão superficialmente. Ray estava me protegendo todo esse tempo e agora ele estava ajudando um homem que ele tinha o direito de odiar. Minha mãe escolheu por um motivo.
A equipe de resgate chegou e levou o motorista para o hospital. Fomos colocados em um carro da polícia e eu estava preocupada com Ray, mas o policial só pediu detalhes do ocorrido. O oficial era uma boa pessoa e Ray, como ex-policial, pediu para nos deixar na clínica. Sem sentir as pernas, corremos para a recepção. Fomos informadas que a minha mãe não estava lá, mas como? Uma enfermeira estava passando correndo e ela ouviu nossa conversa e deu a pulseira da minha mãe e correu para uma cirurgia. Significava que minha mãe morreu. Eu não conseguia respirar. Eu continuava segurando a pulseira como um apoio e Ray ficou de lado, sem se atrever a me tocar, mas ele não aguentou. Começou a me abraçar, dizendo que não importava o que acontecesse, ele iria cuidar de mim. E então, minha mãe apareceu no corredor. Eu fiquei atordoada por alguns segundos e então me joguei nos braços dela. Ray abraçou nós dois e minha mãe disse que ela tinha acabado de ter alta e voltou para pegar a pulseira esquecida. Ela se sentia bem e seu coração estava bem, era apenas estresse e excesso de trabalho. Eu fiquei tão feliz em vê-la saudável e pela primeira vez notei o quanto Ray a amava. Minha mãe foi surpreendida com a forma como nós nos tornamos amigos durante nossa aventura. Eu nem sequer notei que eu comecei a chamar Ray pelo nome. Minha mãe disse que ainda devíamos viajar, mas Ray surpreendeu a todas. Ele disse que ofereceram uma vaga no departamento de polícia. O oficial disse que eles não têm gente suficiente como ele. Bem, ainda melhor, poderíamos descansar sem ele. Combinamos de nos encontrar quando voltássemos, quando ele fosse transferido para a estação de polícia do distrito. Eu estava um pouco triste, mas eu estava feliz que Ray tinha encontrado seu lugar novamente. Afinal de contas, a vida é apenas uma grande viagem.